é digno, é realmente, unicamente Jesus é digno. Não o podemos surpreender, não temos muita novidade. Nomeadamente somos nós que ficamos surpreendidos com Ele. Amém? E o título da mensagem que trago para vós esta tarde... Sobe aqui, mete-me aqui as pedras. Exatamente, pedras. Recordava-me no outro dia que já há muitos anos, quando tínhamos a congregação em São Pedro, fiz uma série que se chamava Paus e Pedras. Em inglês, Sticks and Stones. É engraçado porque também é uma banda de há muitos anos que já não ouço falar deles, que são ingleses, que também se chamavam Sticks and Stones, uma banda de música cristã evangélica, não é? E o Senhor, na sua palavra, utiliza muitos materiais, pois ele tem todo o ouro, toda a prata, materiais nobres, materiais menos nobres. Por exemplo, e as pedras não são, aparentemente, uma pedra não tem muito de nobre, mas a pedra, ao fim e ao cabo, como diz o salmista, que ao escalpelo dos seus pés está o firmamento, e a terra é uma enorme pedra, ao fim e ao cabo, e composta das mais variadas pedras. Pedras foram utilizadas, por exemplo, por Josué, quando o Senhor lhe instruiu para passar o Jordão. Também paus, porque a Arca da Aliança era levada com as paus, as varas da acácia, e somente os sacerdotes a podiam carregar, porque estavam consagrados ao serviço no tabernáculo. E, nomeadamente, foram 12 pedras que deixou dentro do rio, e ao cruzar a terra prometida fez uma torre também com 12 pedras que significavam exatamente as tribos. Para memória, disse o Senhor, para que me façais memória. Não é bom que vivamos no passado, mas é bom que tenhamos a memória do passado, porque Deus aí coloca pedras, não para que as adoremos, mas para que nos recordemos por onde Ele nos fez passar. Amém? Mas vamos orar e pedir ao Senhor que Ele nos ministre, que encha as nossas vidas com a Sua palavra e que nos desafie. Pai, no nome de Jesus, queremos agradar-te nesta manhã, Senhor, mas exatamente como te louvávamos, não temos muito que oferecer-te, mais bem nada. Senhor, não há forma como surpreender-te, mas queremos, Senhor, confiadamente chegar diante do Teu trono da graça, Senhor, humilhar-nos diante de Ti, Senhor, pedir-te que Tu nos laves, que Tu nos limpes, que Tu nos santifiques, Senhor. Em vão vão todos os esforços, não és Tu aquele que operas na vida de cada um de nós. Em vão vai qualquer justificação humana, porque só há um justificador e uma ação que nos justificou, que foi na cruz do Calvário. Por isso, nesta manhã, Senhor, pedimos que venha a nós o Teu reino, seja feito de acordo à Tua vontade, Senhor, aqui na terra, tal como no céu, Senhor. Tu reinas para sempre e eternamente, Senhor, e prometeste-nos não só salvação, senão justificação, perdão, redenção, Senhor, para que possamos habitar num eterno contigo, Senhor, assim que afirmamos os nossos corações em Ti. Tu és a rocha, a pedra firme, e por isso te agradecemos e queremos receber a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo faça a obra em cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, amém. Abençoamos também todas as pessoas que nos possam ver ou ouvir. O salmista dizia que ele tinha-o retirado de um lodo e tinha-o colocado sobre a rocha firme que era Ele. Jesus é a nossa rocha firme. Há muitas pedras, mas há uma escritura em Lucas 19, nomeadamente refutando-nos aquilo que passámos ou celebramos a semana passada, que foi a Páscoa, sinónimo de redenção, sinónimo que, ao fim e ao cabo, Jesus foi à cruz do Calvário com o sumo propósito de pagar o preço pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e aí borrá-las nessa cruz. Essa cruz que era feita de paus e o qual Ele foi cravado nela com pregos. E aí Ele pagou o preço dos nossos pecados, os pecados que nós já cometemos até aqui, e ainda que justificados por eles, estamos destituídos da graça de Deus. Somos considerados pecadores, mas redimidos por o preço que Ele pagou. Mas há um momento no qual Jesus entra, nomeadamente em Jerusalém, triunfalmente, e todas as multidões que ali estavam, diz a palavra do Senhor que aclamavam-no, louvavam-no.
Lucas 19, 37 ao 40 diz, e quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, diz que toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Aclamavam a Jesus, louvavam a Jesus, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, porque onde há louvor, onde há clamor, aí está o Senhor, Ele está no trono do nosso louvor. Às vezes nós pensamos que é naquilo que fazemos, não, Ele senta-se no trono do nosso louvor, do fruto dos nossos lábios. Podemos não saber cantar muito, podemos não ter muita, por assim dizer, especialização técnica a usar instrumentos, mas uma vara não é algo muito técnico e Deus usou-a. As pedras não era algo que tivesse muito avanço tecnológico, aparentemente nem pudesse servir para muitas coisas, mas Deus usou as pedras. E Deus pode nos usar a nós como uma pedra, como uma vara, porque não temos nada que oferecer-lhe que não tenha vindo dele. Assim que, e tudo bom vem dele. Mas sempre que há louvor, também há uma oposição ao louvor. Porque continua que o reino das trevas diz que o mundo, diz a palavra de Deus em Lucas, o mundo jaz baixo o maligno. E o reino das trevas quer -se sempre opor, porque uma coisa que Satanás não é capaz de fazer é louvar a Deus. Ele é impossível louvar a Deus. Agora, ele tem dons, ele é capaz de fazer milagres, inclusive os seus exércitos, os demónios, acreditam e tremem, provavelmente mais do que muitos de nós. É incrível, mas uma coisa que ele não faz é louvar o nome de Deus. Ele não vai dizer bendito, porque ele quer amaldiçoar, ele veio para amaldiçoar a criação, ele rebelou-se contra Deus. E o que é que acontece? Há sempre enviados, e esse enviado muitas vezes pode ser tu ou pode ser eu, porque podemos encontrar-nos num estado de ânimo em que o Satanás se ensenhoreia das nossas emoções, para inclusivamente às vezes acontece no seio da igreja, para burlar ou para dizer, não, isto não é religiosamente correto, pá, está calado, pá, de uma vez que agora é um momento de silêncio, mas e o que é que acontece subitamente? O Espírito Santo suscita um cântico novo. E o que é que acontece se ele te solta a língua para louvar a Deus no momento no qual está toda a gente calada? Tu vais encontrar-te que grande parte das pessoas vão começar a olhar para ti e tu sentes-te coibido e aquilo que mais comumente acontece é que as pessoas calam-se porque sentem que estão a fazer o ridículo. Como sou só eu que estou a fazer isto? Provavelmente isto não vem de Deus, deve-me ter confundido. E aconteceu que naquele momento, diz a palavra do Senhor, dentre a multidão, alguns dos fariseus, alguns daqueles que tratavam de manter o que é religiosamente correto, politicamente correto, tratavam de ligar a CNN, a TVI, a SIC, a RTP, para que a notícia fosse exatamente igual em todos os lados e dissesse, vocês não, o que é que vocês calem-se? E disseram-lhes, mestre, repreenda os teus discípulos, manda-os calar. Manda-os calar. Os mesmos discípulos confundidos, uma das vezes que Bartimeu, filho de perdição, clamava, dizendo a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos diziam, cala-te, pá, não aborreças o mestre. Mas ele, graças a Deus, pela sua ousadia, que ele continuou a gritar. Provavelmente, acredito que inclusive é mais alto, porque ele sabia que o único que era capaz de o libertar e redimir daquela ceguez era aquele homem da Galileia que ele tinha ouvido falar, que ele próprio identificava, não vendo, identificava como o rei dos judeus. Aquele que vinha, o Messias, aquele que podia salvar, continuou a gritar e foi sarado. Recobrou a sua vista. Amém? E estes fariseus aqui repreenderam, disseram a Jesus, mestre, que engraçado, politicamente correto, mas chamaram-lhe mestre, porque eles eram muito educados, politicamente muito adequados, religiosamente não gostavam de sair fora dos parâmetros. E embora eles não o aceitassem como mestre, consideravam-no mestre. Ficava bem. Não era bom. Também o consideravam como um bebedor. Se consideravam-no alcoólico. Alguns consideravam-no endemoninhado.
Essa é a verdade. Mandaram-no calar. E diz que Jesus respondendo, verso 40, e quero que te centres aqui, respondendo ele, disse-lhes a esses judeus, a esses que muitas das vezes podemos ser nós e personificamos algum tipo de impedimento àquele que é o verdadeiro louvor, aquele onde o adorador adora e louva em espírito, em verdade, e diz, se estes se calam, neste caso, se este se calar significa se tu e eu nos calamos, diz que as próprias pedras clamarão, as próprias pedras louvarão a Deus. Amém? Significa que cada vez que tu e eu não aclamamos ao Rei, não o louvamos, o Senhor, em algum lado deste globo terráqueo, faz com que uma pedra possa louvá-lo e possa clamá-lo, porque ele suscita, não só das crianças, que é o verdadeiro louvor puro, mas também das pedras, ele extrai clamor, extrai adoração. Assim, uma coisa que nós devemos fazer entre todos é motivar-nos, incitar-nos. Às vezes há malta como eu que cantamos, e eu gostaria de saber cantar, mas cantamos pior do que uma cana rachada. Provavelmente, se estivéssemos num lugar onde houvesse vidros, se calhar os vidros quebravam-se, enfim. Mas isso não lhe importa a Deus. O que lhe importa a Deus é a necessidade que nós temos de expressar-nos, a agradecê-lo e a louvar o seu nome. Isso é aquilo que importa, porque aí é onde ele se põe no seu trono sobre o louvor do seu povo. E é aí onde ele derrama força e alegria. É no louvor de um povo que não sabe louvar, mas no entanto tem uma gratidão no seu coração para dizer, Senhor, eu sei que não mereço estar aqui, provavelmente venho manchado, mas tu não me recriminas e recebes aquilo que sai do meu coração. E aí Deus diz, ok, cada vez que nós não fazemos isso por qualquer motivo ou circunstância, sentimos-nos aborrecidos, sentimos-nos afrontados, sentimos-nos ofendidos, não correspondidos, Ele suscita clamor, Ele suscita louvor das pedras. E aí ficaram os fariseus, já não tiveram resposta para aquilo. E muitos de nós ficamos sem resposta, sem capacidade. E Ele entra aí, Ele quer entrar no nosso coração e que nós o recebamos com clamor, com louvor, que louvemos, independente das circunstâncias, porque a palavra de Deus diz que em todo momento devemos louvar, clamar a Deus. Não diz se nos sentimos bem, é melhor, se nos sentimos mal, é melhor que louvemos a Deus. Porque esse louvor faz brotar a alegria de Deus que então fortalece-nos. É esse louvor no qual Deus se deleita, se regozija. Mas há várias pedras, e começando com as pedras, eu gostaria exatamente de que fossem as pedras a falar. Fossem elas a falar, porque elas falam. E na Bíblia há várias. A primeira vez que a Bíblia fala de uma pedra vamos chamar-lhe a pedra de Jacó. Foi quando Jacó estava numa situação peculiarmente difícil. Jacó tinha obtido a bênção, mas Esaú queria persegui-lo. E então o Senhor leva-o a Berseba e ele foge, perseguido pelo seu irmão. Depois daquela trama familiar que aconteceu, não vamos rodeá-los, mas ele ali, de repente, chega a um lugar onde ele se recosta sobre uma pedra. E agora gostaria de falar com essa pedra, que fosse esta pedra. E esta pedra, eu perguntaria-lhe, quem és tu? E ele diz, eu sou a pedra de Jacó. E eu agora, passado milhares e milhares de anos, agradeço a oportunidade de poder testemunhar que aquele homem, eu não sabia o seu nome, mas depois pude perceber-me que era Jacó. Ele estava numa situação de fuga, ele não entendia, estava perplexo. Chegou a mim já devastado, cansado. E então, de entre muitas pedras como eu que estavam ali no chão, ele recostou a sua cabeça. E ele recostou a sua cabeça e eu posso testemunhar que eu pude ver o seu sonho. E ele teve um sonho, ele teve uma visão que lhe foi dada por Deus, no qual ele via os céus abertos. E via como anjos baixavam e subiam pelas escadas de Jacó. Muitas músicas falam sobre as escadas de Jacó. Eu sei que muita gente as canta. Mas à falta desses que as cantam, agora posso testemunhar e recordar, eu presenciei. E agradeço esta oportunidade de testemunhar diante de vocês
esse sonho. E esta pedra de Jacó, cuidado, porque ela estava no chão. Foi uma pedra no qual Jacó teve um sonho ungido. E ele disse, certamente terrível é este lugar. Terrível. E mandou aquele lugar que chamou-lhe Betel, casa de Deus. Isto é casa de Deus. Mas na manhã seguinte ele não só fez isso. Ele a mim é o testemunho que Jacó derramou azeite sobre mim. Ele ungiu-me. Eu, esta pedra, fui ungido porque Jacó recebeu um sonho que era a revelação de Deus de um céu aberto. E esta pedra de Jacó fala-te a ti e a mim de um Deus que, apesar das circunstâncias que tu e eu passemos, apesar no local que nos encontremos, quer animicamente, quer espiritualmente, muitas vezes estamos manchados, muitas vezes pensamos que estamos sobrecarregados, muitas vezes pensamos que os mandamentos de Deus são pesados, mas a palavra de Deus diz que a tua lei é-me ligeira. O seu jugo é fácil, é suave, é ligeira a sua carga. E esta pedra diz-nos que há um Deus, o mesmo Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão, esse mesmo Deus, o Deus de Israel, Jesus Cristo, que Ele abre-nos as portas da providência, da provisão, e Ele dá-nos um propósito, e Ele quer manifestar e às vezes não podemos entender qual é que é o propósito desta situação, porque é que esta coisa me sobreveio, porque é que isto me acontece, e Deus vai-te abrir os céus para que tu possas entender o propósito e o caminho, e esse é o que significa esta pedra de Jacó para ti e para mim. Esta é a pedra onde tu podes, mas vamos ver, recostar a cabeça sobre uma pedra dura. E esta, nomeadamente, é uma pedra um bocado feita de outras pedras, com algum cimento, então provavelmente arranha. Imagino que essa pedra, este é um simbolismo, aquela pedra não era uma pedra confortável, não era uma almofada de penas, não era uma almofada de hotel, não tinha uma boa, como é que se chama a coisa da almofada que eu às vezes esqueço? Não tinha uma boa fronha. Era uma pedra. Era fria. Mas foi uma pedra que Deus usou para manifestar-lhe a Jacó esse sonho ungido, que o fez chamar àquele lugar e edificar com pedras aí um altar, porque todos os altares são edificados com pedras. Amém? E aí Jacó pôde perceber e tratou de negociar com Deus. Tu vais comigo, se tu me guardas, eu vou seguir os teus preceitos. Mas Deus estava-lhe exatamente a abrir essa promessa. Quando lhe mostrou os céus abertos, Ele estava a revelar-te, e Deus quer-te revelar que tu tens muitos motivos pelo qual louvar a Deus. Muitas situações nos quais tu deves louvá-lo, e se tu não o louvas, Deus vai encontrar uma pedra que vai louvar por ti. Há muitas razões nos quais Deus sempre providenciou, sempre deu a provisão necessária para a tua vida, sempre no último momento, sem poder explicar, recebeste os benefícios de Deus, recebeste os benefícios de Jesus. E isso é o que significa essa pedra. Aí nesse lugar, no qual é casa de Deus, Deus está-te a dizer, tu és a minha casa. Tu és a minha casa. E eu estou a revelar-te coisas que não chegaram ao coração do homem, nem ouvido nenhum ouviu. Eu tenho reveladas para ti, porque eu te amo, e eu salvei-te, e eu alcancei-te. Então, não percamos nenhuma oportunidade, independentemente do lugar onde estamos, que não é um lugar físico, provavelmente pode ser simplesmente um lugar emocional, um lugar no qual nós nos sentimos, enfim, que já parece, às vezes dizemos, parece que já não vale a pena. É verdade, muitas vezes eu digo, já no outro dia estava numa situação complicada em casa e disse umas quantas babosadas à minha mulher. E estava, já parecia que nada vale a pena, parecia que arremetia contra as pedras e não havia maneira. Mas a pedra da provisão de Deus, Deus é fiel. Deus mostra-te a tua palavra, Deus fala-te e Deus diz, não, se tu não me louvas, se tu não agradeces por aquilo que eu fiz na tua vida, por aquilo que tu nem percebeste que eu fiz, mas fui eu que fiz, uma pedra me louvará. Há aqui alguém que pode louvar a Deus nesta manhã, louva a Deus, diz, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome daquele que vem em nome do Rei de Paz, aqui na terra e no céu. Mas depois encontramos outra pedra e perguntamos, quem és tu, pedra? E esta pedra começa a dizer, eu sou aquela pedra que comecei a ouvir uma multidão de gente que vinha a murmurar, que vinha a falar e que vinha a falar com um homem já de idade, que tratava de os liderar. Esse homem chamava-se Moisés.
E aquela multidão de gente remetia contra Moisés: porque é que os tinhas retirado de Egito para trazer-nos a este deserto? Estamos aqui, vamos morrer de sede. Mas depois eu vi que aquele homem recebeu uma instrução de Deus. E Deus disse-lhe para ele agarrar na sua vara, e ele veio contra mim. E eu vi aquela vara. E comecei de alguma maneira a ver o que é que se vai passar com esta vara. E aquele homem, já de idade, com uma vara na mão, um povo que murmurava atrás dele, um povo que desejava voltar atrás, um povo que olhava para o passado e pensava que era melhor que o seu presente, um povo que estava nessa situação aí no meio do deserto. Então o Senhor falou a este homem, Moisés, e veio este homem com uma vara. E esse homem agarrou na vara e a vara feriu-me, remeteu contra mim. E eu comecei a sentir algo dentro de mim que nunca tinha sentido. E subitamente começou a sair jorros de água. Água para toda aquela congregação, para que todo aquele povo pudesse beber e saciar a sua sede. E eu aí pude ver um milagre que jamais poderia esperar ver. E eu estou aqui para testemunhar-te desde então. Que Deus faz com que haja água onde não há. Que Deus vai saciar a tua sede. E olha, eu chamo-me a pedra de Moisés. Essa pedra que ele feriu, mas que saciou a sede. E provavelmente tu estás numa situação em que não há nada que te sacie. Não consegues explicar. E dizes: mas se o motivo, qual é que é o motivo de eu estar aqui? Porquê é que eu estou neste ministério? Porquê é que eu venho a esta igreja? Porquê é que me passam estas circunstâncias na minha vida? E vêm os religiosos e dizem que tudo é plano de Deus, tudo é... Mas eu não posso entender. E Deus está para recordar-te que o nome dessa pedra é a pedra da tua provisão. Mesmo quando estás no deserto e não tens nada para beber, não tens água, não tens comida, Deus vai providenciar. Mesmo quando tu estás numa situação na qual tu não consegues perceber nada, Deus proverá aquilo que tu necessitas. Deus suprirá todas as tuas necessidades para a riqueza da sua glória. Amém? É Deus quem supre. Às vezes tu pensas e eu penso que somos nós. Mas não, é Deus quem supre. E então tu tens que louvar a Deus. Louva a Deus, porque todo aquilo que tu bebestes, tudo aquilo que tu comeste, tudo aquilo que tu vestistes, foi providência e provisão de Deus. Mas tu dizes: mas eu esforcei-me, eu trabalhei-me. Pois melhor que te esforçasses na graça de Deus. Melhor que entendesses que era Deus aquele que te dava a graça para obter aquilo que Ele já de antemão tinha preparado para ti. Essa é a pedra de Moisés, a pedra da providência. E enquanto a pedra de Jacó fala-nos acerca de que, por muito difícil que seja o caminho, Deus sempre nos vai mostrar como chegar à meta final para estar com Ele. Deus vai indicar-nos a sua revelação. Deus vai ungir. Então a pedra de Moisés fala acerca de que Deus continuamente, durante o caminho, Ele vai saciar-nos. Ele vai dar-nos, não aquilo que nós queremos. Ele não nos vai dar o que nós queremos, vai dar-nos aquilo que nós necessitamos. Será suprido para que possamos glorificar o seu nome. E se tu não louvas a Deus pelas vezes que Ele já te providenciou de tudo, porque provavelmente pensas que és tu, então Deus suscitará as pedras para que lhe clamem e para que o louvem. Haverá alguma pedra em algum lugar que louvará a Deus. Porque toda a criação, diz Romanos, toda a criação, toda a coisa criada, louva e expressa clamor ao Criador. Mas os homens, conforme diz, o homem e a sua criação decidiu entregar-se em diversas concupiscências, entregar-se e dar-se em adultérios, em fornicações, e rejeitaram a glória de Deus. Que nunca rejeitemos a glória de Deus. Que quando caiamos, sejamos justificados, porque a diferença entre o justo e o impio é que o impio cai e fica prostrado, e o justo cai e Deus o levanta. Amém? Glória ao Senhor. E há outra pedra. Perguntamos: não, esta provavelmente não será, acho que era esta. A outra pedra. Que pedra és? E ele disse: olha, eu sou uma pedra que estava no topo de uma muralha.
Era a muralha da cidade de Jericó. Esta é uma das pedras dentre muitas de Josué. Mas esta pedra é significativa porque ela estava lá. E ela está a dizer, eu estava lá bem em cima, bonitinha. Bem lá em cima de uma muralha forte, alta, espessa. Eu sentia inclusive as carruagens dos guardas a passarem sobre mim. E eu tinha um sentimento de poder. Eu via, e por baixo havia um conglomerado de muitas outras pedras. Eram todos familiares meus. Estavam todos justamente muito bem ligados. E nós resistíamos ao povo de Deus. Eu sou a pedra que significa a resistência ao povo de Deus. E havia um povo que não podia entrar naquela cidade amuralhada. Porque eu, desde o topo, com todas as minhas outras familiares, impediam-nos que esse povo entrasse. Mas houve um homem que era Josué, o qual o Senhor deu-lhe instrução. E como é que eu vim a realizar isto? Porque eu subitamente vi que eu e os meus familiares começámos a burlar-nos de um povo que andava durante 6 dias à volta de nós. E começámos a ver, olha que esquisito, esta gente não está bem. E começámos a burlar-nos deles. Começámos inclusive a chamar-lhes nomes. Não vos vou dizer quais, mas chamarmos muitos nomes. E vimos que dia tras dia, aquele povo não parava e caminhava à volta das muralhas. Até que chegou ao 7º dia. E então vimos que à frente do povo iam sacerdotes, que eram 7 sacerdotes. Cada sacerdote tinha a sua trompeta. E então as 7 trompetas soaram. E aí nós ficámos um bocado assim comovidos. Porque ele estava lá em cima e comecei a sentir um tremor. E subitamente, quando dou por mim, estava a face da terra, cheia de pó, e com todo aquele povo do qual nós nos burlavam, a passar por cima de mim, e entraram naquela cidade. Esta pedra significa toda a resistência que tu e eu sofremos quando fazemos a vontade de Deus. Tudo aquilo que muitas das vezes sentimos que somos burlados, sentimos que não somos tomados em conta, às vezes fazem-nos sentir ou sentimos nós como somos o mais. Mas não, inclusive dão-nos ordens que não fazem sentido, como as ordens que foram dadas àquele povo. E esta pedra recorda-nos que no meio dos mandamentos mais bizarros para a nossa vida, se nós somos obedientes à sua palavra, nada pode resistir à presença e ao poder de um povo que obedece a Deus, de um povo que ouve a voz de Deus e ainda que muitas das vezes contra a sua própria vontade, diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua, eu vou fazer o ridículo, eu vou dar as voltas que seja necessária, porque eu sei que tu derrubarás toda e qualquer resistência, porque não há nenhuma resistência de entendimento que possa suportar o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Assim que louva a Deus. Porque este Deus que nós falamos, Jesus Cristo, aquele que foi crucificado e depois ressuscitou ao 3º dia, permaneceu 40 dias e 40 noites a falar com os seus discípulos que estavam céticos, que não creram, que duvidaram, mas Ele tratou-os com amor. Esse mesmo Deus derruba todas as resistências. Tu, inclusive, podes estar a resistir, mas quero dar-te uma boa notícia, que todos os teus argumentos de resistência irão cair sobre terra e o poder de Deus manifestar-se-á e tu serás cheio. Essa cidade foi cheia do povo de Deus. O povo de Deus alcançou a promessa. Essa primeira cidade que estava a resistir aí na terra prometida. Deus não só te concede as promessas da terra prometida e muitas outras promessas, porque a terra prometida, esse Canaã, é Jesus, a soma de todas as promessas, e nele tudo foi cumprido, senão que Deus derrubará toda e qualquer resistência. Elas vão existir, mas Deus vai derrubá-las. Elas vão cair. Às vezes tu sentes que há inclusive argumentos dentro da tua família que querem resistir a Deus. Às vezes tu estás em situações que parece, mas é que eu não recebo a confirmação por parte do pastor, não recebo a confirmação por parte da minha esposa. Parece que os meus filhos, parece que estão meio rebeldes, mas Deus é aquele que quebra toda a resistência, toda a muralha cairá. Somente tens que confiar que Ele é aquele que está contigo, obedecer à sua vontade, ela será cumprida e tu verás que essas pedras cairão. Amém?
Mas depois havia outras pedras. Esta é muito grande, mas provavelmente era esta. Esta pedra, pergunto-lhe, mas quem és tu, pedra? E a pedra começa a responder e começa a dizer: olha, eu era uma pedra que estava no leito de um riacho. E um dia veio um jovem que disse que apacentava ovelhas, as ovelhas do seu pai. E ele veio, tinha um alforje, mas eu quando iniciei a minha jornada, quero dizer-vos que eu andava num rio. E o rio fazia-me andar. Eu tinha muitas arestas. E fui chocando com outras pedras no caminho. O meu carácter, o meu temperamento, as minhas próprias ideias, os meus próprios conceitos, alguns políticos, outros filosóficos, outros religiosos, estavam manifestos nestas minhas arestas. Até que cheguei ali àquele riacho. E quando cheguei aí ao riacho, o rio levou-me pela sua variante, que já era um riachozinho, então eu já era uma pedra macia. Mas sabes o que foi mais importante? Que havia muitas outras pedras. E aquele pastorzinho agarrou 5 pedras e meteu-as dentro do alforje. E eu, subitamente, algo que eu fiquei estupefacto, foi que dentro dessas pedras eu já fiquei contente que ele me tivesse posto no seu alforje. Mas depois ficou radiante porque eu senti a mão dele entrar no alforje e estavam lá as outras 4 pedras. Se calhar eram mais bonitas do que eu, se calhar ainda eram mais macias do que eu. Mas ele agarrou-me a mim, escolheu-me. Ele escolheu-me. E depois ele meteu-me na sua funda. E eu comecei a ficar tonto até. Mas aquilo começou a andar às voltas. E eu fiquei super feliz porque eu nunca tinha experimentado aquilo. Eu tinha dado muitas voltas, chocado com muitas pedras, mas nunca tinha voado. E comecei a voar, até que de repente a pedra saiu. E quando deu por mim eu estava a atingir um gigante. Um gigante mesmo no centro da sua cabeça, e este gigante caiu. E o povo, aquele povo que estava atemorizado, saiu e gritou glória a Deus, porque caiu aquele gigante, aquele Golias. E eu posso testemunhar e dar glória a Deus, porque aquele pastor escolheu-me. Ele escolheu-me, tu e eu somos escolhidos, somos pedras vivas. Escolhidas, não tínhamos alcançado misericórdia, mas alcançámos misericórdia por Jesus Cristo. E então esta pedra fala de um Deus que nos dá a vitória. Um Deus que é suficiente para derrubar todos os gigantes. Houve um Deus e a outra pedra, a pedra de quem? De Josué. Essa pedra de Josué são as muralhas que caem. Mas depois existem coisas isoladas que nós fazemos às vezes delas gigantes. E Deus quer dizer-te que Ele vence todos os gigantes. E se tu não o louvas, Ele arranjará uma pedra para louvar o seu nome. Qualquer lado, provavelmente lá em Jerusalém. Sim, provavelmente lá. Provavelmente no outro lado, no sítio menos esperado. A pedra menos esperada, a pedra menos preparada para a função. Porque Ele escolhe-te. Porque muitos são aqueles que são chamados e poucos são escolhidos. E Deus escolheu-te para que tu derrubes todos os gigantes que te querem amedrontar e te querem fazer ficar parado e dizer-te: tu já não vais ser capaz de me vencer. Até aqui chegastes, fica aí quietinho, vai à igreja, canta as tuas coisas, faz as tuas coisas, mas já não, aqui, não, essa pedra está a dizer-te: eu louvo a Deus, porque eu fui escolhido e tu és escolhido como uma pedra para vencer todos os gigantes que Satanás põe em frente a ti. Pode ser ofensa, pode ser adultério, pode ser mentira, pode ser alcoolismo, pode ser conturbação de coração, pode ser dúvida, pode ser enfermidades. Esses gigantes vão cair. Porque Deus vence através daqueles que Ele escolhe. Nós somos uma geração eleita, real sacerdócio, para manifestar a glória da riqueza abundante que há em Cristo Jesus, vencendo os gigantes que estão por diante. Esta pedra
Olá, quem és? Vocês não veem, mas eu vejo. Esta pedra está manchada de sangue. Esta é uma pedra que está manchada de sangue. É uma pedra que fala sempre de um homem que era endemoninhado, Gezareno. Esse homem passava o tempo, diz a pedra, eu via como ele andava com roupas cortadas, com um porte físico incrível. E ele passeava pelas tumbas daquele cemitério e batia nas pedras, até que bateu uma vez em mim e manchou-me com o seu sangue, porque ele cortava-se aí nas pedras das tumbas. E depois eu vi que subitamente houve um homem que chegou àquela terra que se chamava Jesus. E quando esse homem chega, este homem furioso vai para ele. Eu até pensava que ele ia agarrar em mim para atirar a pedra àquele homem. Mas não, ele diz que se prostrou sobre o chão. Postou sobre o chão e adorou e disse, que faz, Senhor? E aquele fiquei incrível. E aquele homem começou a falar com ele. E ele identificou-se que dentro dele havia uma legião. E depois aquele homem orou por ele. E aí essa legião foi para uma manada de porcos que se tirou depois. Mas aquele homem depois de tudo isso ficou manso. Ficou a agradecer a Jesus, àquele outro homem que eu vi. E eu posso testemunhar isso hoje. Manchada de sangue, com o sangue daquele homem. Mas alguma coisa passou então, porque ele mudou literalmente. Ele já não era a mesma pessoa. E depois quis seguir a Jesus, quis entrar com ele no barco, mas ele disse, não, volta para a tua terra. E ele voltou para a sua terra e começou a dar testemunho daquilo que tinha acontecido. E eu posso testificar, e esta pedra fala-te a ti e a mim, em que muitas vezes a gente só vê os endemoniados na Bíblia e pensam que os outros é que são endemoniados, mas às vezes nós estamos pior que os endemoniados. E esta pedra diz que é sangue do Cordeiro, porque não era a sangue daquele homem, a sangue do Cordeiro derramada na cruz, que nos limpa dos nossos pecados, faz-nos então achar a graça e o favor, para que nós sejamos libertos da nossa perplexidade, da nossa confusão de mente e de coração, das nossas sombras, daquilo que nós começamos a conjecturar que provavelmente nem existe. Esta pedra chama-se a pedra da libertação, porque Jesus Cristo não derramou o seu sangue só para perdoar-te dos teus pecados. Jesus Cristo não derramou o seu sangue só para nos sarar das nossas feridas. Ele derramou o seu sangue para libertar-nos de toda a opressão de espírito e de carne. Amém? Somos livres pelo sangue de Jesus Cristo. Assim que louva a Deus. Louva a Deus. Porque se tu não louvares, uma pedra manchada de sangue vai louvar o nome de Cristo. Porque esse nome é o nome que é sobre todo o nome. Esse nome é aquele nome que nos vai libertar de todas as coisas. Deus liberta-te. Jesus Cristo, Ele é a tua e a minha libertação. Não é só a salvação. E olha uma coisa, todos nós temos que libertar-nos de muitas coisas. Muitas vezes não são visíveis. Muitas vezes são fruto do nosso próprio passado. Do passado dos nossos familiares. Daquilo que nós experimentamos ao longo da vida. Das ideias equivocadas que nós enchemos-nos e alimentamos delas e revolvemos-nos em muitas coisas. E essa é a opressão que o Espírito deste mundo quer faz sobre ti e sobre mim. Mas o Galileu derramou sangue para que tu e eu possamos louvar o seu nome. E quando louvamos, mesmo quando estamos oprimidos e louvamos o seu nome e dizemos, bendito sejas tu, Senhor, mesmo quando estamos numa situação de perda, exatamente como fez Jó, depois de receber todas aquelas más notícias. Jó disse, Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não estava feliz, mas ele abençoou o nome de Deus. Ele não queria perder a sua família, ele não queria ser açoitado, que depois foi pela enfermidade, não. Mas ele abençoou o nome de Deus. Aleluia. Assim, quando nós nos sentamos oprimidos, louvemos ao Senhor. Porque esta pedra fala, Jesus é o teu libertador. Mas ainda há mais umas pedras. E esta é a pedra. Quem és tu? Olha, eu sou uma pedra que estava no chão, dentre muitas. E um dia houve uma mulher que foi apanhada
em adultério. E os principais da sinagoga arremeteram-no e levaram-no a uma praça, um chão cheio de areia, e aí estava um homem que se chamava Jesus. E eu ouvi dizer que ele era o Messias, o Deus vivo. E estes homens quiseram prová-lo e arremeteram aquela mulher para o meio da praça, e todos com pedras como eu queriam retirá-la e disseram então a Jesus: olha, a lei de Moisés diz que quem é apanhado em adultério deve ser apedrejado. E então aquele homem Jesus, ajoelhado no chão, escrevendo com os seus dedos, começou a escrever. E eu acho que ele escreveu amor. Acho que ele escreveu compaixão. Acho que ele escreveu benignidade. Acho que ele escreveu mansidão. Mas depois daqueles homens tentarem provocá-lo, ele terminou por escrever uma palavra grande: perdão. E depois virou-se para eles e disse-lhes: se algum de vós estáis livres de pecado, arremetei a primeira pedra. E eu fiquei estupefacta, porque comecei a ver todos aqueles homens, a começar pelo mais velho, a sair da praça. E quando dei por mim, encontrava-me já no chão outra vez. E vi que aquele homem olhava para a mulher e a mulher olhava para o homem e ele olhava para o chão e via aquelas letras escritas em hebraico que significavam perdão. E então Jesus olhou para aquela mulher e disse: alguns destes te condenaram? E ela disse: não. Então eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esta pedra fala-nos alguma coisa que também Jesus falou no Sermão das Bem-aventuranças: não julgueis para que não sejais julgados. Fazei aos homens aquilo que vocês querem que os homens vos façam a vós. Esta pedra fala desse Jesus que manifesta um tremendo perdão, mesmo para as coisas que nós razoavelmente condenamos e dizemos: não, isto não pode ser, nós não aceitamos. Isto não está moralmente, eticamente, religiosamente, de acordo às Escrituras, não é aceite, não é socialmente aceite. E esta pedra fala do perdão e da paz que sobrepassa todo o entendimento. Não foi um sermão àquela mulher que a fez mudar das suas ações. Não foi um raspanete que lhe disse: olha, se tu te portares mal, vais ser penalizada. Não. Foi a palavra perdão. Foi a aceitação. E esta pedra manifesta o perdão que Deus tem sobre ti e sobre mim. Sabes, por mais escuros que sejam os nossos pecados, por mais coisas más que nós tenhamos feito, o perdão de Cristo, sinónimo do seu amor, sinónimo da sua benignidade, sinónimo da sua compaixão, está a cada dia a ser derramado para que tu e eu o possamos louvar e entender que nada há que nós possamos fazer para que Ele nos perdoe, mas ainda assim, quando nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele perdoou-nos, Ele salvou-nos e Ele quer restituir-nos a vida para uma vida que não era aquela que vivíamos, mas para a sua vida, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele quer levar-nos a ver uma vida esplendorosa, uma vida em abundância. E essa é a pedra do perdão. Essa é a pedra que louva a Deus. Se tu não o louvares, quando tu não entendes que as coisas que se te passam em branco, Deus conhece-as. Mas não é porque Deus se tenha esquecido. Não é porque Deus se tenha afastado de ti. Não. Ele já te perdoou. Somente tens que receber o seu perdão. E é difícil porque nós não julgamos como Deus julga. Deus, no seu tempo de graça, no qual nós vivemos hoje ainda a dia, graças a Jesus Cristo, o Nazareno, o homem da Galileia, é incrível. Ainda temos oportuno socorro e auxílio quando corremos à cruz e abraçamos a cruz e rendemos-nos arrependidos diante de Deus como esta mulher. E a partir dali aquela mulher seguiu a Jesus. Seguiu a Jesus porque ela viu nele tamanho amor, tamanho perdão. É incrível. Louva a Deus porque Deus
continua a perdoar-te. Esta é a pedra que nós todos conhecemos. É a última pedra. É a sétima pedra. A sétima pedra que esteve presente em todas as pedras. Esta pedra é aquela pedra que aqueles que construíram o templo não consideraram. Disseram que não era boa. E Jesus Cristo, ante os fariseus, uma vez perguntou-lhes: vocês não leram nas Escrituras? Vocês conhecem as Escrituras? Vocês que estão na igreja? Vocês que confessam que haverá um Redentor, um Messias? Nunca leram nessas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a angular? Não ouviram falar dessa pedra? Porque aquilo que precedeu ao Senhor e que é maravilhoso aos nossos olhos, essa pedra angular. Portanto, eu digo-vos a vocês que o reino de Deus será-vos retirado e será entregue a um povo que produza respectivos frutos. Porque todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e será salvo. Porque quebranta-se. E aquele sobre quem esta pedra cair ficará em pó. Então hoje tu escolhes. Simplesmente decides louvar a Deus por aquilo que Ele é, uma pedra angular. Esta não, mas tem aqui um biquinho bem, presumo que qualquer coração que bata aqui, pela lei da gravidade, será quebrantado. Será quebrantado. E provavelmente tu achas que tens muita resistência à tua volta. E queres a pedra de Josué, essa pedra que estava aí, queres fazer uso dessa pedra. Provavelmente tu sentes que há gigantes que te afrontam e queres fazer uso da pedra de David para experimentares a vitória na tua vida. Mas nós esquecemos de algo extremamente importante. É que o fim e o princípio, o alfa e o ômega, são uma pedra angular. Essa pedra que tu, sem dares conta, tu e eu muitas vezes rejeitamos, como os construtores do templo decidiram rejeitar. Mas essa pedra que também é a pedra de perdão, porque nós queremos sentir esse perdão. Chama-nos e clama-nos. Porque ela clama, é a pedra que não sou eu que estou a pregar, é a pedra que está a pregar. A pedra que está a anunciar a salvação que há em cair sobre ela, porque ela é Jesus, a rocha firme. Ela é Jesus, a pedra angular. Ela é Jesus que depois inspirou Pedro para dizer que nós somos pedras vivas. Tu e eu somos pedras vivas, mas pedras que antes que estejamos nesse edifício que Deus está a construir para encher da sua presença, para encher da sua glória, da sua Shekinah, tu e eu continuamente temos de estar dispostos a cair sobre o ângulo da pedra. E quando nós caímos sobre o ângulo da pedra, estamos a produzir frutos dignos de arrependimento. Não é porque nós tenhamos vontade, é porque o Espírito Santo impele-nos. Porque é aquilo que nos leva a ser justificados, é aquilo que nos leva a ser redimidos, é aquilo que nos leva a sentir o perdão, é aquilo que nos leva a sentir a vitória, é aquilo que nos leva a fazer ver que não há nada que se possa opor ou resistir contra o entendimento que nós temos de Deus, que Deus vai derrubar a seu tempo e nós vamos ver a sua glória. Essa pedra é a pedra também que nos vai-nos revelar e vai-nos mostrar que Deus ungiu-nos, Deus chamou-nos, Deus escolheu-nos, e é essa pedra que nos escolhe e que faz de nós pedras escolhidas, real sacerdócio, nação santa, para que possamos anunciar, para que tu e eu possamos colocar-nos de pé nesta manhã e muita gente possa ouvir, não neste lugar, mas possa ouvir um clamor, um louvor de pedras vivas que louvam e cantam o nome de Deus. Eu não sei qual é que é a tua situação. Eu não sei se estás num deserto, se sentes resistência. Eu não sei se tens gigantes a afrontar-te. Eu não sei se tu estás a fugir de qualquer coisa e não consegues entender o propósito de Deus. Não sei. Eu não sei se estás a ser acusado, mas quer dizer, se estás a ser acusado por Satanás. E Satanás está vencido, ele está derrotado. Jesus Cristo expôs aí na cruz do Calvário todos os principados, todas as potestades, e ele venceu, glória a Jesus.
Ele venceu para que tu e eu façamos uso de todas as pedras que o Senhor usou, sendo que Ele é a pedra principal. E Ele está aqui nesta manhã, provavelmente, não sei, para perdoar-te, provavelmente para, uma vez mais, abrir os teus olhos ao chamado de Deus para a tua vida. Não sei, provavelmente para fazer cair uma parede de resistência que tu tens à tua frente. Não sei, pode ser enfermidade, pode ser uma parede de ideias, filosofias, maquinações do teu coração, da tua mente. Deus está aqui nesta manhã para fazer cair essa barreira. Provavelmente há pessoas que dizem que tu és isto, que tu és aquilo, que tu não prestas. Não. Deus está aqui para fazer-te recordar-te que não há quem te condene. Ele está aqui para fazer recordar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular do templo. Não é só uma celebração. Não é só um nome. Não é religião. A religião quer atar-te e dar-te preceitos e dizer-te, não, se fizeres desta maneira, fazes aquilo, acontece do outro e o outro. Jesus Cristo está aqui para dizer-te, toda essa confusão da religião, essa resistência que há em ti, vai cair por terra. Porque eu cheguei, eu sou Jesus, eu fui à cruz, eu baixei ao Hades, venci o Hades. E também quando lá chegaram aquela pedra, os meus anjos retiraram a pedra. E eu mandei anunciar aos meus discípulos, através das duas Marias, dizer-lhe que Ele não morre, Ele está vivo. E aquele que vive, quer viver em ti e em mim, para que tu não tenhas uma vida medíocre, uma vida falhada, mas que tu e eu aprendamos com os nossos falhos, com os nossos erros e abracemos a pedra angular e caiamos sobre ela sem nenhum medo, porque não há medo em Cristo Jesus. Jesus não acusa, Jesus não condena, Ele perdoa. Assim que nesta manhã, seja qual seja a tua circunstância, vamos louvar a Deus. Louva a Deus, fecha os teus olhos, não olhas para mim, ignora, é Jesus a pedra angular, não a rejeites mais. Toma, cai sobre ela, porque tu és uma pedra escolhida. Deus quer usar-te. Deus quer dizer a Satanás que ele não tem arte nem parte, que retire as suas mãos nojentas da tua vida, no nome de Jesus. Que todos os argumentos que a tua mente levanta caia por terra, porque Jesus Cristo, o Galileio, o Nazareno, está aqui nesta manhã. Assim que, Pai, no nome de Jesus, louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome, porque se nós não louvarmos, as pedras louvarão. As pedras anunciarão que Tu és a rocha, a pedra firme, a pedra angular. Não Te queremos rejeitar, queremos aceitar-Te. Queremos prostrar-nos diante de Ti. O nosso coração cai sobre Ti, a pedra angular, e quebranta-se, porque Tu dás-nos um novo coração. Um coração acorda ao Teu coração, Senhor. Nesta manhã, Espírito Santo, recebe o louvor, recebe a honra e recebe a glória, Senhor. E restaura, Senhor. Derrama perdão, derrama restituição, Senhor. Desfaz toda a confusão. Nada temos que possa surpreender-te. Não podemos dar-te nada, Senhor. Mas queremos dar-te uma coisa que existe no nosso coração, que é a gratidão de louvar-te e dizer-te que Tu és impressionante. Não conseguimos entender como é que Tu nos amas tanto. Não conseguimos entender como é que Tu tens tanta paciência, Senhor. Obrigado, Jesus. Santo é o Teu nome. Santo és Tu, Jesus. Perdoa-nos, limpa-nos, restaura-nos. Faz a Tua obra, Espírito Santo de Deus. Recebe honra, glória e louvor.